Nós vamos começar, vamos orar ao nosso Deus, colocando diante dele as nossas vidas e esse tempo de estudo bíblico. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos fortalecido. Obrigado pela Tua palavra que nos instrui, nos edifica, nos exorta, nos conforta. Que a cada dia mais tenhamos, ó Deus, o compromisso de poder meditar na Tua palavra dia e noite, sermos edificados e transformados por ela e também estarmos comprometidos em proclamar a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pelos teus servos que estão participando desse projeto de leitura bíblica, que o Senhor possa abençoar cada um deles, ajudando-nos, ó Deus, a concluir esse projeto de ler, ó Deus, todo o Novo Testamento, dá-nos perseverança, não nos deixe desanimar, mas ajude-nos, ó Deus, para que possamos ler a Tua palavra e também conhecer, aprender, crescer cada vez mais. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Bom, não sei como que está a sua leitura bíblica, está em dia. Não sei se vocês têm acompanhado a leitura lá no Clube de Leitura Bíblica, mas nós temos lá uma jornada de leitura do Novo Testamento até o final do ano. Já passamos aí por alguns livros, pelo livro de Mateus, livro de Marcos, agora aí o Evangelho de Lucas. Então estamos quase concluindo aí a leitura dos Evangelhos sinóticos. E a bênção é poder estudar e refletir na palavra do Senhor. Que não seja apenas uma leitura, mas seja um tempo de edificação, de crescimento, de conhecimento maior da palavra do Senhor. Se você não faz parte ainda do nosso clube de leitura bíblica, vou deixar aqui nessa live a descrição do grupo, ou na descrição o link para você participar do grupo. E lá você vai poder receber semanalmente a leitura bíblica para que você possa assim então acompanhar. Se você quiser também deixar uma pergunta, uma dúvida, algo que você queira compartilhar, é só mandar para mim na mensagem lá no privado que na medida do possível a gente vai tentando responder, para junto a gente chegar a esse projeto de leitura da Bíblia. Então vamos ler um texto da Palavra de Deus. Hoje a gente vai pensar sobre o Evangelho de Marcos. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Vamos ler, ou melhor, Marcos capítulo 10, o versículo 45. Esse Evangelho de Marcos é um evangelho muito especial, que é um evangelho curto e bem direto na sua mensagem, e ele ajuda bastante a gente a entender o que o evangelho ele traz realmente para nós. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um versículo muito simples, mas abençoador para a nossa vida. Marcos ele procura apresentar o Evangelho, ele apresentar Jesus, mostrando não só a sua identidade de rei, de Messias, de filho de Deus, filho de Davi, mas mostrando que apesar de ser esse rei, esse Deus, o filho de Deus, o verbo encarnado, aquele que é o rei, que tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os espíritos, poder para curar, para restaurar, para transformar, apresentando essa identidade do rei Jesus. Ele mostra um rei que é sofredor, não só um rei que é sofredor, mas um rei que está disposto a servir, totalmente diferente daquilo que se conhecia acerca daqueles que exerciam algum tipo de poder, ou até mesmo o estereótipo de um rei. Jesus ele rompe com essa característica. Isso para nós é muito significativo, até mesmo no contexto que a gente vive, em que os poderosos eles são servidos, eles têm todo um aparato que os serve, que está à disposição deles. Ainda hoje a gente vê muito claro isso. A gente olha aqueles que são governantes e a gente vai ver exatamente essa realidade. Eles não estão ali para servir a população, mas estão ali para ser servido. Eles fazem da sua função, do cargo que exercem, como um meio para servir a eles mesmos. E Jesus, ele contrapõe esse pensamento. E o Evangelho de Marcos apresenta exatamente isso. Ele já começa falando sobre esse rei, ele apresenta a identidade desse rei e vai revelando o poder desse rei sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, sobre a natureza. Ele mostra o poder realmente desse rei, mas mostra um rei também que é servo, que veio para servir, não só para servir, mas veio para dar a sua vida em resgate por muitos, como esse texto que nós lemos. E assim, então, ele mostra não só a sua identidade, aquilo que ele veio fazer, a sua missão, mas aquilo que deveria fazer os seus seguidores ou os seus discípulos.
É exatamente isso que eles deveriam fazer e viver aqueles que buscassem seguir a Jesus. De tal forma que é realmente um grande ensinamento que nós temos na pessoa de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, se você é discípulo de Jesus, a nossa característica deve ser essa. Também de servir, também de colocar a nossa vida ao serviço, para honrar, para obedecer, para seguir a Cristo Jesus. O exemplo dele deve marcar a nossa vida. E é isso que Marcos realmente apresenta para nós. Quando a gente tem um encontro com esse rei que é sofredor, que esse rei que é servo, nós também assumimos essa identidade desse rei que é servo. E aí passamos também a colocar a nossa vida a serviço do próximo, a serviço do nosso Deus, para que ele seja realmente glorificado em nossas vidas. Que possamos imitar o nosso mestre a cada dia mais, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como que tem estado a sua vida? Será que você tem dedicado a sua vida ao serviço a Deus, ao serviço ao próximo? Ou será que nós também, à semelhança daqueles que exercem a autoridade nesse mundo, temos procurado meios para servir, para sermos servidos e não para o serviço ao nosso Deus? Que a palavra do Senhor possa falar cada vez mais ao nosso coração. Antes de eu pensar com vocês aqui sobre o Evangelho de Marcos, pensando aí sobre data, propósito, algumas características do Evangelho de Marcos, eu quero pensar com vocês sobre o mundo político ali religioso daquele contexto do Novo Testamento, que vai ajudar a gente a entender um pouco esse panorama de fundo do Novo Testamento. Eu não vou demorar muito como na outra live, que a gente demorou bastante tempo, quero fazer um pouco mais curta, aí talvez uma meia hora, 40 minutos no máximo. Então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e estejam aí comigo juntos. Então pensando um pouco mais desse mundo político ali, daquele contexto do Novo Testamento, que ajuda a gente a entender, a compreender algumas passagens, algumas narrativas, especialmente aqui nos Evangelhos e também no livro de Atos. E a gente vai falar um pouco mais depois sobre essas questões. Então ajuda a gente a entender um pouco. A gente às vezes lê alguns nomes, a gente lê sobre algumas funções ali naquele contexto e a gente fica às vezes assim um pouco meio perdido. Então eu gostaria de trazer para vocês, para a gente ter um pouco desse entendimento do plano cultural ali no Novo Testamento. Olha, a questão política, ela era formada, a gente sabe que ali fazia parte do Império Romano, que dominava todo aquele contexto. Na verdade, é a maior expansão do Império Romano naquele tempo. Então, dominava toda aquela região. E o Império Romano ele era formado por províncias. Então, eram províncias que estabelecia ali o Império Romano como um todo. E o imperador ele tinha pessoas em algumas das províncias que ele designava. Algumas das províncias eram de controle direto dele, ele nomeava pessoas para essas funções, para dirigir essas regiões, que eram chamados, na verdade, de províncias imperiais. E aí você tinha ali os protetores, que eram pessoas indicadas direto do imperador, e você tinha também províncias que eram senatoriais, que eram indicadas pelos senadores. E é claro que também essas províncias indicadas pelos senadores, o imperador também tinha alguém dele lá que controlava especialmente a questão financeira nessas províncias. Então, dessa forma que era formado ali o Império Romano. E é natural que também ali a Palestina, onde vivia ali o povo de Israel, o povo de Deus, onde se dá a história do Novo Testamento, era uma dessas províncias governada por pessoas sob a liderança do imperador. E essa região, a gente tinha ali o imperador e você tinha o rei que era dessa região ali da Palestina. E aí o rei, que a gente conhece bastante, que foi um dos nomeados pelo imperador, era o rei Herodes, que era o grande. E aí os romanos eles permitiam que a Palestina fosse governada por alguém da terra, um natural da terra. E aí Herodes é um desses que assume o controle, é indicado aí pelo imperador para poder controlar toda aquela região, e ele governa de 37 a.C. até 4 depois de Cristo. E aí o Herodes o Grande, ele vai governar durante todo esse período. Ele era uma figura assim meio que estranha, porque ele tinha um lado meio que louco, ele
matou as suas esposas, matou os seus filhos, e ele perseguia qualquer um que tentasse ou fosse possivelmente alguém que concorresse com o trono. Mas, de outro lado, ele fez grandes obras que favoreciam aí os judeus, e por isso ele também era uma figura meio mista, que ele tentava agradar por um lado, mas por outro era essa figura cruel com seus próprios filhos. O fato que levou até mesmo Herodes a querer matar todas as crianças quando Jesus nasceu, e aí porque ele era chamado o rei dos judeus que havia nascido, e ele então queria destruir qualquer um que pretendesse exercer aí o reinado no seu lugar. E por isso ele manda matar todas as crianças. Se torna essa figura, a figura dessa maneira. Depois que Herodes morreu, na verdade, ali o reino foi dividido com seus 3 filhos, ou um dos 3 filhos, que ele tinha vários filhos, né? Arquelau, Herodes Filipe e Herodes Antipas. A gente até falou na semana passada sobre Herodes. Herodes, ele se tornou um nome para os seus filhos. Era o nome do Herodes o Grande, e seus filhos passou também a adotar esse mesmo nome de Herodes, e por isso a gente vai encontrar várias referências a Herodes ali no Novo Testamento, mas nem sempre é o mesmo Herodes. Então é uma referência ou a Herodes o Grande, ou em alguns deles a Herodes, os seus filhos. E aparece lá no Novo Testamento. E eu quero que vocês abram aí para a gente poder encontrar esses nomes aí no Novo Testamento. Mateus 2:22 faz referência a um dos seus filhos, Arquelau, que exerceu uma parte dessa região após a morte de Herodes. Mateus 2:22 faz uma referência a um dos seus filhos. Deixa eu ver aqui. Diz assim: mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia no lugar de seu pai Herodes, então percebam aí a referência a um de seus filhos, Arquelau, que passa a reinar no lugar de seu pai, mas dentro dessa região, em uma das regiões que foi dividida aí o reino entre seus 3 filhos. Aí ele fala na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Um outro filho de Herodes que aparece é Filipe. Ele vai aparecer apenas uma citação em Lucas 3, versículo 1. Aliás, há uma citação direta do nome de Filipe, depois a outra, no caso de João Batista, que aparece, então só faz uma referência a Filipe. Então, Lucas 3, versículo 1, aparece aí a citação sobre Filipe, o outro filho de Herodes. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então aparece aí Filipe, mais uma vez, ao lado de Herodes, seu irmão, que é um outro filho, Herodes Antipas, que aparece também aí no Novo Testamento. Na verdade, Herodes Antipas é o que mais aparece, porque na verdade ele exerce o seu reinado até 39 depois de Cristo, então por um longo período, e por isso ele aparece mais algumas vezes aí no Novo Testamento sob o nome de Herodes. Ele não aparece Herodes Antipas, mas Herodes, e é por isso às vezes a gente faz essa confusão com Herodes o Grande, que era o seu pai, aquele que construiu o templo magnífico, não é? Mas não se trata de Herodes o pai, mas Herodes o filho, Herodes Antipas, um de seus filhos. Lucas 3:1, esse texto que nós lemos, ele já fala aqui de Herodes, tetrarca da Galileia, por isso ele aparece, tem mais relação com Jesus. Mateus 14:1-12, aí o caso de João Batista, Mateus 14:1-12, e ele fala assim: por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então é o mesmo Filipe que nós lemos lá em Lucas 3:1, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes,
A filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que pedisse. Então está aí o relato, mais um desses filhos de Herodes, Herodes Antipas, que aparecem nesse texto. Também ele vai aparecer lá em Lucas 23, de 7 a 12, uma outra referência a esse Herodes Antipas. Lucas 23, 7 a 12, quando Pilatos envia Jesus para Herodes, para que Herodes pudesse também analisar o caso de Jesus. E ele fala assim, deixa eu deixar 7 a 12. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Então aí aparece Herodes, um desses filhos, né, de Herodes o Grande. Então a gente tem o império, com o imperador, tem o rei que governava aquela região, o Herodes o Grande, depois dividido pelos 3 filhos que aparecem aí no texto. E um desses filhos, Arquelau, ele foi removido do seu posto. E aquela região passou então a ser conduzida por governadores romanos. Então Arquelau, ele deixa seu posto, acho que por volta do ano 6, ali depois de Cristo. Ele foi removido do posto, na verdade. E aí passou então a ser governada por governadores romanos, ou liderada por governadores romanos. E alguns deles são conhecidos. Pôncio Pilatos, um deles, que é o mais conhecido, era um governador daquela região. Por isso, às vezes, a gente fica assim meio confuso quando a gente lê o texto, né? Parece que está falando de Herodes, que era o rei, aí depois fala do governador, que é Pôncio Pilatos, depois fala de novo de outros governadores, e a gente fica assim meio confuso. É porque é uma região inteira que era governada pelo rei Herodes, depois dividido com seus 3 filhos, um desses é removido e passa a ter governador, que é o governador romano. E aí Pôncio Pilatos, um deles, que está aí no julgamento de Jesus. Depois a gente vai ter Félix, lá com o julgamento na defesa de Paulo, em Atos. Também a gente vai ter Festo, que eram governadores dessa região que aparece aí no Novo Testamento. Isso é importante a gente poder pensar sobre esses nomes, porque são nomes históricos. E que a história relata sobre eles e com essas datas. E aí essas datas que fazem essa ponte para a gente poder situar a narrativa bíblica dentro do contexto histórico. E aí traz realmente comprovação e segurança para a gente quanto a essas questões. Porque aí a gente tem essas referências históricas dentro da Bíblia, do Novo Testamento. E aí a gente pega as datas que tem na história e aí a gente consegue situar dentro da história a narrativa bíblica. Bom, dentro dessa questão política, a gente ainda tem o Sinédrio, que também exercia um papel político. Na verdade, o cotidiano do povo era regido pelos sacerdotes e os tribunais judaicos. Né? Tanto o imperador como os reis, governadores, eles não lidavam com tantas questões do dia a dia, do cotidiano do povo. Mas o povo ali na Palestina, eles eram realmente liderados ou governados de uma forma mais próxima pelos sacerdotes e os tribunais judaicos ali naquela época. E na verdade existiam vários desses tribunais locais em cada região, cada lugarejo, cidadezinha. Você tinha esses tribunais compostos aí pelos anciãos. E você tinha um Supremo, que era uma espécie aí de um STF, uma Suprema Corte, que era o Grande Sinédrio, né? Ou o Sinédrio de Jerusalém, que era essa espécie de uma Suprema Corte dos judeus. E as decisões do Sinédrio de Jerusalém, ela também se estendia para toda a região, alcançava todos os judeus para toda aquela região. E eles tinham poder tanto criminal, político, religioso, e eles tinham o poder nessas áreas. Até polícia eles tinham, né? O Sinédrio, tão grande que era a influência e o poder que eles tinham ali sobre aquela região. De tal forma que eles realmente governavam aí o dia a dia do povo ali na Jerusalém, Palestina, todo o povo judeu
naquele contexto. O Sinédrio ele era formado por 71 líderes, pessoas importantes da sociedade, homens importantes da sociedade naquela época. Aí você tinha comerciantes, você tinha latifundiários, você tinha pessoas proeminentes da sociedade e tinha também os saduceus e os fariseus que faziam parte aí do Sinédrio, então que lideravam e exerciam esse papel. A gente tem algumas citações na Bíblia com referência ao Sinédrio. O Sinédrio ele surge, né, depois, nesse contexto aí do período interbíblico, é que surge a figura do Sinédrio, né, pós-exílio, depois que o povo de Israel, como nação, ela foi destruída, a monarquia deixou de existir, então depois vem surgindo aí o Sinédrio, então, exercendo esse papel importante, político e religioso aí na época. Algumas citações na Bíblia, tem várias citações, né? Quero trazer só algumas para que a gente possa entender aí a importância e como que eles exerciam esse papel. É claro que o Sinédrio ele se tornou também muito corrupto. Não sei se isso faz parte da questão das Supremas Cortes, né? A gente olha aí a nossa Suprema Corte e a gente às vezes fica meio que desconfiado daquilo que eles fazem. E não era diferente ali com o Sinédrio, apesar de serem líderes religiosos, mas eles na verdade fugiam completamente daquilo que era o princípio da lei e agiam segundo seus próprios interesses, tanto político e religioso, e não tinham qualquer compromisso com a lei de Deus. Mateus 26, 59, a gente vai ter uma referência aí ao Sinédrio. Como eu disse, são várias referências, eu vou ler só algumas para a gente poder entender um pouquinho melhor. Mateus 26, versículo 59. Diz assim, ó, os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus. Daí a gente já percebe o aspecto corrupto do Sinédrio, né? Que eles estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, sem qualquer compromisso com a lei, com Deus, com qualquer princípio, para que pudesse condená-lo à morte. Então a gente vê aí o Sinédrio nessa participação da crucificação de Jesus, procurando um falso testemunho para condená-lo sem qualquer compromisso aí com Deus ou com a sua lei. O outro texto, Atos 4:15. Atos 4:15. Agora já com a igreja dos apóstolos. E aí naquele caso da cura do aleijado lá na Porta Formosa, e eles então levam Pedro e João diante do Sinédrio. 4, versículo 15, que diz assim: assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Então a gente vê aí também o Sinédrio tentando de alguma forma impedir que os apóstolos continuassem anunciando a palavra de Deus, e aí especialmente depois de um grande milagre que eles realizam e que se torna conhecido de todos, eles tentam de alguma forma impedir que eles continuassem pregando o evangelho. Então eles levam Pedro e João lá diante do Sinédrio, interrogam e depois então eles orientam os dois a não falar mais de Jesus e depois então liberam aí Pedro e João. Outro texto, Atos 6, versículo 12, aparece novamente o Sinédrio agora envolvidos aí na execução do primeiro mártir cristão, que é o discípulo Estevão, e o versículo 12, ele diz assim: com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Então eles vão, prender, Estevão leva ao Sinédrio, então eles dão a sentença, Estevão é apedrejado. 22, versículo 30, em Atos também, a gente vai encontrar o Sinédrio novamente, aí aparecendo, agora com Paulo, o versículo 30 diz assim: e dentre vocês mesmos se levantarão homens... Perdão, desculpa aí que eu estou lendo errado aqui.
No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. E aí Paulo, ao apresentar a sua defesa, ele pede então para que, como cidadão romano, ele pede que tenha audiência com o imperador para não ser julgado pelo sinédrio, porque ele temia ser condenado à morte pelo sinédrio, por conhecer naturalmente o sinédrio. Alguns vão dizer até que Paulo, ou ele fazia parte do sinédrio, ou ele era um daqueles que estavam postulando aí um desses cargos do sinédrio. Então ele conhecia muito bem o que era o sinédrio, o poder que eles tinham, e por isso então ele pede e apela para que fosse julgado aí pelo imperador como cidadão romano e não pelo sinédrio, porque temia ser morto. Então a gente vê assim, essa composição da liderança política ali daquela época. O imperador, os governadores, o rei e governadores, o sinédrio que exercia um poder mais diretamente ligado aí ao povo, que controlava mais a vida aí do povo naquela região. Por isso a gente tem essas referências aí no Novo Testamento. Também a gente vai ter algumas denominações judaicas nesse período. Depois do exílio babilônico, o Estado judaico ele chegou ao fim na sua monarquia. A gente já vai ver isso lá no final do livro de Reis, de Crônicas. A gente vai ver aí o fim da monarquia, o povo sendo levado cativo. A gente vai ver o próprio rei da Babilônia nomeando um rei ali para governar Jerusalém e Judá, né, colocando ali como, na verdade, um fantoche ali de Babilônia dentro de Jerusalém e Judá. Mas isso não significou o fim do judaísmo. Na verdade, o judaísmo ortodoxo ele surge exatamente no período posterior ao cativeiro babilônico, da Babilônia. Então, durante esse período é que surge, por exemplo, as sinagogas, porque uma vez que eles não tinham mais o templo onde eles se reuniam e ali aprendia, estudava, tinha ali toda a questão dos sacerdotes, aliás, sacerdotal que ensinava a lei, com o cativeiro, eles então precisaram criar um artifício para que pudesse aprender a ensinar a lei, uma vez que eles criam nas escrituras, né, na Torá, que eram os 5 primeiros livros, mais aí os outros livros do Antigo Testamento, eles então queriam manter o ensino do Antigo Testamento. E com isso criaram as sinagogas, que eram pequenas congregações, onde realmente eles prestavam culto a Jeová e também ensinavam a lei. Ali. A sinagoga depois ela passou também a exercer um grande papel dentro da estrutura social, né, do judaísmo, não só no sentido religioso, mas ali passou a fazer também reuniões políticas e tudo mais dentro das sinagogas, até que se construiu aí o segundo templo, a construção do segundo templo. Mas mesmo assim as sinagogas continuaram sendo esse local aí de culto e adoração. Então, durante esse período, a monarquia e a função profética eles desapareceram, mas o sacerdócio ele foi ficando cada vez mais forte e cada vez ganhando mais influência política, os sacerdotes, até que a gente chega aí à própria composição do Sinédrio, em que os sacerdotes tinham uma grande influência. E devido a essa ênfase na leitura e estudo da lei, surge também dentro desse período uma nova classe religiosa, que eram os escribas. Até então a gente não tinha a figura dos escribas, a gente não vai encontrar isso assim, nos livros mais antigos, ali do Antigo Testamento, mas a gente vai encontrar com o pós-exílio, por exemplo, Esdras com escribas, é um escriba que surge exatamente nesse período. Então surge essa classe profissional, que eram pessoas que eram doutores da lei, e aí no Novo Testamento a gente vai encontrar muito isso, doutores, mestres, escribas. Então está falando sobre a mesma figura, ou a mesma profissão, a mesma classe de pessoas que eram esses peritos na lei, peritos no ensino, no estudo das escrituras, das línguas, eram eles que faziam as cópias do Antigo Testamento. Então surge essa nova classe aí religiosa dos escribas. Eram responsáveis por ensinar e copiar as escrituras que eram utilizadas nas sinagogas. Foi esse grupo que Herodes ele procura para saber exatamente onde Cristo ele haveria de nascer. Lá em Mateus 2,4, se você ler, você vai encontrar essa referência. Então Herodes manda buscar os escribas para que pudesse interrogar eles onde que Jesus ele nasceria, por serem os escribas peritos na lei. É interessante que a liturgia do culto na sinagoga, ela seguia mais ou menos
um padrão, né? Eles tinham primeiramente a recitão do Shema, que é Deuteronômio 6, né? E eles citavam esse textual do judaísmo numa introdução. Depois eles tinham alguns louvores, que na verdade eram uma espécie de um caderno de oração, com 18 orações. Eles faziam uma dessas orações, depois tinha uma oração que era feita, depois cantavam dos salmos, havia a leitura das escrituras, depois da leitura um sermão e a bênção, finalizando aí o culto na sinagoga. Então seguia mais ou menos essa liturgia. É interessante que as primeiras igrejas parece que tenham seguido exatamente essa mesma liturgia, né? Orações, cânticos, leitura, exposição bíblica e encerrava. Mais ou menos essa era a liturgia que que encontramos nas igrejas recém-organizadas ali no Novo Testamento. Muito diferente daquilo que a gente encontra hoje, com tantos adereços na nossa liturgia. Uma liturgia bem simples que a gente vai encontrar ali. Esse culto nas sinagogas, ele também era, na verdade, voltando um pouquinho aqui, a sinagoga ela era dirigida por um líder, que era eleito, para conduzir e presidia ali a reunião. Ele presidia a reunião, a sinagoga, ele selecionava as pessoas que iam fazer parte ali do culto, aqueles que iriam pregar. E além disso, havia um costume ali nas sinagogas de dar oportunidade para os visitantes que tivessem habilidade para ensinar, para pregar, para que pudesse falar aqueles que estavam ali. Então sempre que tivesse um visitante que tinha habilidade para falar, eles franqueavam a palavra a essas pessoas. Isso facilitou para que Jesus e Paulo pudessem usar as sinagogas como uma plataforma para poder difundir o evangelho. Por exemplo, Lucas 4, versículo 16. Abra em Lucas 4, 16. A gente vai encontrar exatamente essa ideia. Diz assim o texto. Falando sobre Jesus, voltou para Galiléia. E aí o versículo 16 diz o seguinte: ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então a gente percebe que a sinagoga facilitou para que Jesus pudesse, então, ali ler, expor e ensinar a Bíblia. Isso também ajudou Paulo. Atos capítulo 17, 1 a 4, a gente vai encontrar Paulo também na sinagoga pregando. E diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então perceba que as sinagogas elas estavam espalhadas por toda parte. E isso ajudava para que fosse difundido aí o evangelho. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então percebam como que a ação de Deus, lá atrás, né, quando Deus permite que surjam as sinagogas, o templo é destruído, surgem as sinagogas, e lá na frente as sinagogas elas vão servir de uma grande plataforma para a difusão do evangelho, e muitas pessoas, muitos judeus, eles se converteram a partir da pregação de Paulo, usando as sinagogas. E aí essa formatação, talvez aí mais simples, mais dinâmica, ela possibilitou que pudesse então ouvir e conhecer mais das escrituras. Isso é um fator bem importante. Havia também no judaísmo, ali naquele contexto, e a gente vai encontrar isso várias vezes aí no Novo Testamento, algumas denominações. Então esse negócio de denominação não é uma coisa nova, né? A gente tem várias denominações evangélicas e cada dia surge uma. Isso não é nada novo. Ali já havia muito dessas denominações dentro do judaísmo. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, os fariseus. Na verdade, a maior seita aí dos judeus era dos fariseus. Era um grupo que eles
tinham muito rigor no cumprimento da lei e até então eles inventavam, criavam e tinham as suas próprias tradições, mas eram conhecidos por serem legalistas com relação à lei. Os fariseus, um dos grupos que foi muito confrontado por Jesus exatamente pelo seu legalismo e que às vezes fazia ensinar algo, defender algo que nem mesmo eles seguiam. Então tem os fariseus que eram o maior número ali naquele contexto. Então o maior grupo era o grupo dos fariseus. E para a população da época eles eram tidos realmente como pessoas santas, piedosas, exatamente por defenderem a lei dessa maneira. Um outro grupo que existia eram os saduceus e que aparece também muito aí no Novo Testamento, os saduceus. Os saduceus, ele era menor número que os fariseus, mas eles tinham mais influência política, os saduceus. Os saduceus, eles acreditavam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros, e eles não defendiam tanto aí os outros livros, profetas, mas apenas esses livros. Eram mais conservadores do que os fariseus, apesar dos fariseus serem tão legalistas, mas eles eram um pouco mais progressistas com relação à lei, né? Então eles procuravam interpretar a lei mais à luz dentro do seu contexto, mais uma interpretação existencialista da lei do que os saduceus, mesmo porque os saduceus eles queriam manter o seu status dentro daquele contexto social e por isso eles eram mais rigorosos enquanto a questão da tradição. Os saduceus eles não acreditavam em anjos, nem espíritos, nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição do corpo, diferente dos fariseus que acreditavam nessas coisas. A gente tem até uma passagem, Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao versículo 27, a gente vai encontrar aí os saduceus fazendo uma pergunta para Jesus sobre a questão da ressurreição. Marcos 12, 18 a 27. E aí diz assim: depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher, e aí então ele conta essa história, e a mulher a mulher casou, o marido morreu de novo, e aí depois ela seria esposa de quem? Então, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles chegam com essa pergunta até Jesus. Paulo ele usa exatamente essa divergência entre saduceus e fariseus na sua defesa diante do Sinédrio para colocar um grupo contra o outro. Lá em Atos, capítulo 23, 1 a 8, olha que passagem interessante, ele usa exatamente a teologia desses dois grupos para colocar um contra o outro. E aí diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batesse na boca. É interessante aí que dentro do Sinédrio eram 71 líderes, mas quem presidia o Sinédrio era o sumo sacerdote. Então por isso que ele vai aparecer aqui, o sumo sacerdote Ananias. Deu ordem para que os que estivessem perto de Paulo, para que lhe batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, olha aí, perceba como que Paulo, ele pega aí a questão dos dois grupos, fariseus e saduceus, bradou no Sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então é uma diferença teológica entre esses dois grupos, fariseus e os saduceus, que eram dois grupos importantes ali naquele contexto e que vai aparecer muito também aí no Novo Testamento. Haviam outras denominações, por exemplo, os essênios, também era uma outra seita judaica, era uma seita mais radical do judaísmo,
né? Eles eram também rigorosamente legalistas, ao ponto de viverem uma vida bem ascética. Muitos viviam em comunidades monásticas, afastadas. Aí uma das comunidades é a comunidade de Qumran, onde foram descobertos alguns rolos aí no Mar Morto, por volta de 1948. Um camponês, ele descobre alguns manuscritos que datavam antes do nascimento de Cristo, manuscritos do Antigo Testamento. E aí isso trouxe uma grande credibilidade ao texto que nós temos, porque ao comparar um texto com outro, há uma semelhança muito grande das cópias que chegaram até nós, desses manuscritos que datam antes aí de Cristo, que foram descobertos dentro dessa comunidade de Qumran, uma das comunidades aí dos essênios. Não há uma citação direta no Novo Testamento sobre os essênios. Aí alguns vão dizer que João Batista talvez fosse aí um essênio pelo jeito de vida de João Batista, mas não dá para a gente afirmar isso, é apenas especulação. Eles eram tão legalistas ao ponto de nem oferecer sacrifício no templo. Eles julgavam o templo como sendo impuro, por isso eles não ofereciam sacrifício no templo, de tão legalista que eles eram. Também haviam outros grupos, por exemplo, os herodianos. Os herodianos, eles formavam aí uma pequena minoria que apoiava a dinastia de Herodes. Então eles davam apoio a Herodes. Aparece também aí no Novo Testamento, Marcos 15, 16 a 22. O texto lá da César o que é de César, aparece aí os herodianos. 15, 16, Mateus 15, 16 a 22. A referência está errada aqui. Eu vou achar a referência para vocês depois, eu compartilho aqui, que eu na verdade eu notei errado aqui a referência. Marcos 3, versículo 6, mas depois eu compartilho com vocês a referência. Marcos 3, versículo 6, a gente tem também aqui, deixa eu achar. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderia matá-lo. Então aí os herodianos e os fariseus juntos tentando aí matar Jesus. Eles eram a minoria que, na verdade, apoiavam a dinastia de Herodes. Um outro grupo que aparece são os zelotes, que também é uma outra seita. Já diferente dos herodianos, os zelotes eles se rebelavam contra o domínio de Roma. Então eles não aceitavam o domínio de Roma e eles então, se rebelavam contra aí o domínio de Roma e eles lideravam inclusive várias revoltas e até mesmo alguns aí vão falar sobre a revolta aí que antecedeu a destruição de Jerusalém, que foi provocada pelos zelotes, que depois eram chamados aí de sicários, que eram os assassinos. Então os zelotes estavam muito envolvidos nessas revoltas contra o domínio de Roma. Havia um discípulo que era chamado de Zelote, Simão o Zelote, Lucas 6, 13 a 15, a gente vai encontrar aí o relato, a relação aí dos apóstolos, e entre eles Simão o Zelote. Né? E alguns comentaristas vão dizer o seguinte, possivelmente ele deveria ter feito parte dos zelotes, então depois que ele conheceu Jesus e passou a ser discípulo de Jesus, ele deixou a ser de zelote, mas continuou sendo chamado de Simão Zelote. Ou então, por ser, talvez aí uma característica da personalidade dele, de ser um grande zeloso da lei, do cumprimento da palavra de Deus, ele tenha sido considerado aí como um zelote pelo seu zelo. E é interessante que todos nós devemos ser zelotes, né, no sentido de zelo pela lei, pela palavra do Senhor. Espera aí, Suzane colocou aqui a referência aqui, ó, Mateus 22, 16. Obrigado aí, Sussu. Mateus 22, 16, que é o texto, a referência que eu queria compartilhar com vocês aí, que eu acabei anotando errado aqui, não sei porquê. Mateus 22, 16. Enviaram seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade,
tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Então aí os herodianos juntos querendo pegar Jesus, porque na verdade eles apoiavam aí a dinastia de Herodes. Obrigado, Sussu, pela referência. Então assim, a gente tem essa formação aí das denominações que aparecem no Novo Testamento. Então a gente pode ver aí como era formado aí o mundo político, a questão do império que dominava aquela região, os reis, aí depois a dinastia de Herodes com seus 3 filhos, depois o Arquelau deixando de exercer o posto, a região sendo governada ou liderada por governadores romanos, Pôncio Pilatos, Festo, Félix, e aí o Sinédrio que exercia a liderança e decidia as questões do cotidiano do povo, e aí as denominações que surgiram depois aí do pós-exílico, com os fariseus, saduceus, os essênios, herodianos, zelotes e também os escribas, essa outra classe que surge aí nesse período. E a formação das sinagogas, uma grande plataforma para que o evangelho pudesse ser divulgado e depois até a forma de liturgia aí da igreja. Esses são alguns dados que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor esse pano de fundo. Olha só, eu já passei bastante aí do tempo que eu falei que eu ia ficar aqui com vocês, né? Meia hora, 40 minutos, mas já passamos bastante. Né? Mas eu queria só falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Sei que vocês já estão lendo aí Lucas, mas a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos para a gente poder encerrar. Então não vai ser demorado, bem rápido, apenas algumas questões aqui para a gente poder entender ou conhecer um pouco melhor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um desses evangelhos também sinóticos, ou seja, eles semelhantes, são vistos ao mesmo tempo porque eles têm a mesma formação, maneira de escrever sobre a vida de Jesus, então faz parte aí dos evangelhos sinóticos. Até muitas passagens elas são bem semelhantes umas com as outras. Desde cedo a igreja reconheceu Marcos como sendo o autor desse segundo evangelho. Então existem aí várias referências na história da igreja, de citações de sendo Marcos o seu autor. A gente tem próprio Papias, né? Ou melhor, a gente tem aí, aliás, Papias, né? Que escreve, bispo de Herápolis, ele escreve aí por volta do ano 130, dizendo que Marcos é o autor desse texto. E na verdade a citação de Papias ela é importante, porque o presbítero que ele cita, ele na verdade cita o seguinte: o presbítero costumava dizer isto, Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo que ele se lembrava. Exatamente porque esse presbítero é o apóstolo João, e isso ganha uma grande força na questão da autoria do Evangelho de Marcos. Mas outros também, pais da igreja, citaram Marcos como sendo o autor desse evangelho. Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, o Cânon Muratoriano, né, que é uma lista de livros aí que data aí de 190, todos eles se relacionam Marcos como sendo o autor. Possivelmente a origem da sua escrita tenha sido ali em Roma, na capital do Império. Marcos ele usa vários termos latinos, e por isso possivelmente tenha escrito de fato de Roma, porque vários latinos ele escreve a um público gentílico. Isso é importante, não sei se vocês se lembram, mas nós falamos lá do Evangelho de Mateus, que foi escrito aos judeus. É importante a gente pensar no público original que ele foi escrito. Aqui ele escreve para um público gentílico, por isso há muitas alusões ao sofrimento da igreja e a tradução até de algumas palavras para que pudesse ser mais fácil o entendimento. Possivelmente a data aí descrita foi por volta aí da década de 50, meados de 60, e é claro que vai depender da interpretação que se faz da datação de Mateus, como sendo o primeiro ou o segundo evangelho. Mas aí, segundo aí a tradição, Mateus é o primeiro evangelho, Marcos o segundo, e aí a datação então de Marcos ficaria por volta aí do ano de 65, que é uma posição mais tradicional da escrita do texto. Marcos, ele era escriba de Pedro, né? E aí ele também ajudou Pedro a escrever as cartas. Isso, cara. Dá uma chegadinha pra cá que você tá atrapalhando aí. Bom, tá bom. Bom, destinatário. É importante a gente pensar no destinatário, que é algo que vai ajudar muito a interpretação do texto.
A tradição cristã afirma que Marcos ele escreveu de Roma para leitores romanos. Então aí foi escrito para leitores romanos, baseado exatamente na afirmação de Clemente de Alexandria. Mas algumas evidências no próprio Evangelho de Marcos que ajuda a gente ou fortalece essa interpretação, né? Essa linha de estudo de que Marcos escreveu para leitores romanos. Por exemplo, ele só faz uma citação do Antigo Testamento, com uma fórmula introdutória, como os outros eles faziam, como está escrito, né, como diz os profetas. Ele faz apenas uma citação do Antigo Testamento dessa forma. Ó, Marcos capítulo 1, versículo 1, ou versículo 2, versículo 3. Ele diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías. É a única citação que ele faz dessa forma. As outras ele faz direto. Por exemplo, 4, versículo 12. Abre em 4:12. Ele não faz a introdução, mas ele faz direto, né? Ele fala assim, ó, vamos ler 1:11 para ajudar a gente a entender o contexto. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que... Então ele já faz a citação direta, sem essa frase introdutória. Ele traduz alguns termos aramaicos usados no texto, o que Mateus não faz, porque ele escreve para judeus, que naturalmente conheciam os termos aramaicos, mas aqui, como ele está escrevendo para uma população, um público gentílico, romanos, ele traduz então alguns termos. Por exemplo, o capítulo 5, versículo 41. 5, versículo 41. Ele diz assim: tomou pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, ele ordena, levanta-te. Então a tradução aí da palavra. Outro texto que ele traduz, o 7, versículo 11. 7, versículo 11. Ele fala assim: mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Mais uma vez é traduzindo aí o texto, terminologia. Ele explica alguns costumes judaicos. Ele vai explicar... Ele traduz algumas palavras para o latim também. Ele faz citações de líderes cristãos, por exemplo, Alexandre Rufo, que relacionados à igreja de Roma, que vai aparecer lá em Romanos 16:13. Ele destaca o centurião romano como principal testemunho de Jesus, como filho de Deus, 15, versículo 39. Então são algumas evidências internas que ajudam a gente a compreender que Marcos escreveu para um público gentílico e romano. Bom, quanto ao propósito de Marcos, por que Marcos escreveu esse evangelho? Cada evangelho ele tem um propósito, cada evangelho ele tem uma ênfase, e aí talvez alguns vão falar, mas por que 3 evangelhos bem semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas? Mas cada um tem uma ênfase, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão e ajuda a gente a entender mais sobre a pessoa de Jesus. Mateus ele fala sobre o Messias, o cumprimento das profecias, e isso ajuda a entender esse aspecto da vida de Jesus. Marcos ele apresenta esse rei, como até eu disse aqui no início, ele é um evangelho assim muito rápido, parece que Marcos está escrevendo correndo, né? Ele, por exemplo, ele não fala sobre o nascimento de Jesus, ele não fala sobre genealogia, ele já chega apresentando quem é Jesus. Ele chega apresentando o Jesus como Filho de Deus, já mostrando a identidade, aí ele já entra no ministério de Jesus, e Jesus começando a realizar suas curas, parece que ele está querendo mostrar quem é Jesus, a sua identidade, a identidade de Jesus como Filho de Deus. E por isso os milagres eles vão autenticar a sua identidade, a identidade desse rei. E depois Marcos, e aí a gente pode perceber que até o capítulo 8 ele vai fazendo isso, até o capítulo 8. A partir do capítulo 8 ele vai mostrar a missão desse rei. E aí mostrando que esse rei que ele apresenta nos primeiros capítulos, a sua identidade, o seu poder, Filho de Deus, esse rei tem uma missão e a sua missão é levar a cruz e morrer em nosso lugar, dar a sua vida em resgate por muitos, servir. Por isso ele apresenta um rei, mas servidor. Ele apresenta um rei, mas mostra a cruz que esse rei carregou para nos transformar. Alguns autores, o pastor Carlos Oswaldo, ele apresenta aí uma frase de propósito. Ele diz assim: produzir nos leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é o servo de Deus e o sacrifício pela humanidade. Marcos salienta o ministério de servo de Cristo durante sua vida e morte para demonstrar que Cristo veio como servo sofredor do Senhor. E isso fica muito claro realmente no texto de Marcos.
A aceitação do cânon também não tem muita dificuldade, foi bem aceito aí na formação do cânon. Apenas alguns textos possuem algumas variantes textuais. Há um acréscimo aí no final, no último capítulo, a partir do versículo 9 ao versículo 20. Se você observar na sua Bíblia, vai estar entre colchetes ou parênteses, ou então vai estar com uma nota de rodapé, mostrando que esse texto aí não tem vários manuscritos antigos. Então esse texto aí. Mas fora isso, todo texto tem uma boa aceitação logo no início. Alguma contribuição de Marcos? É bem interessante que Marcos, ele apresenta-se um discipulado muito importante na vida do discípulo de Jesus junto com os seus discípulos. E ele mostra que os 12, eles são modelos, mas não modelos assim ideais. Ele mostra alguns problemas que havia no corpo ali apostólico, alguns problemas que havia nos próprios apóstolos. Ele não esconde os defeitos, as falhas, não apresenta os apóstolos como sendo aí os super apóstolos, podemos dizer assim. Mas ele mostra alguns problemas. Por exemplo, ele descreve os discípulos como duros de coração, 6,52, espiritualmente fraco, 14, 32 e 42, quando Jesus vai orar e eles não têm disposição para orar junto com Jesus. Ele mostra os apóstolos como pessoas assim de dificuldade de entendimento, que eles eram difíceis de entender as coisas, 8, 14 e 21. A própria ali, discussão sobre o poder, a gente vai perceber Marcos apresentando essa questão. Mostra-se os defeitos dos apóstolos de uma forma muito natural. E isso é muito interessante porque revela esse aspecto do discipulado, que mesmo os 12, eles tinham suas dificuldades, mas Jesus, ele cada vez mais investindo aí na vida desses 12, depois realmente grandes homens de Deus que exerceram papel no início da igreja. Vamos passar algumas perguntas que me mandaram aqui. Tem duas perguntas que eu não vou responder hoje, vou responder na semana que vem, que eu vou prepará-las um pouco melhor para poder responder a vocês. Mas deixa eu responder aqui mais umas perguntas que me mandaram. Por exemplo, Marcos 3, acabou aí o Instagram? Marcos 3:9 e 3:14. Discípulos eram todas as pessoas próximas que seguiam Jesus, mas apóstolos foram somente os 12? Então a pergunta é bem interessante. Na verdade, a palavra discípulos, ela é uma palavra que se refere a seguidor, né? Não é uma palavra para aluno, mas era naquele contexto alguém que seguia o seu mestre. Eu procurava imitar um mestre e estava ali junto e imitava o seu mestre. Quando a gente lê isso no Novo Testamento, especialmente aqui nos Evangelhos, a palavra discípulo, ela se refere tanto aos 12, como também às pessoas que seguiam realmente Jesus. A gente vai ter, por exemplo, ali no início do livro de Atos, 120 discípulos, que foram aqueles que creram em Jesus e continuaram seguindo a Jesus. Mas aqui, a gente vai ter essa referência quase sempre falando sobre os 12 discípulos, que também eram os 12 apóstolos. Discípulos, ele serve tanto para os 12 como para, de forma geral. Apóstolos, somente os 12 eram apóstolos. Não havia mais ninguém que era apóstolo, a não ser Paulo, que depois foi também inserido dentro do corpo apostólico. Mas eram somente os 12. E aí, de fato, a gente não tem mais apóstolos nos nossos dias. Apenas aqueles 12 apóstolos, porque tinham um propósito bem específico de dar prosseguimento ali ao ministério de Cristo, estabelecer a igreja e depois, então, o ministério apostólico ele encerra com o apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo. Então, só para entender aí essa pergunta. Outro aqui, Marcos 3:29. O que seria blasfemar contra o Espírito? Que ato ou falta seria essa? Olha só, o entendimento que você tem acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição ou a incredulidade contra a obra de Deus ou do Espírito Santo na vida da pessoa. Então seria essa incredulidade. E aí talvez o versículo 30 explica sobre isso. Marcos 3:29, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o 3 talvez ajude a gente a entender exatamente dessa maneira, a razão pela qual Jesus ele fala sobre isso. Olha só, no versículo 30, Jesus diz assim, ó, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então, Jesus ele vai falar sobre o blasfêmia do Espírito Santo porque eles estavam
demonstrando incredulidade quanto à obra de Deus, ou à obra do Espírito Santo. E na verdade essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém, ele é incrédulo, não crê, ele então não tem perdão para esse tipo de pessoa. Quando ele morrer, ele já está condenado. Ele não vai ser condenado, ele já está condenado. Mas agora aquele que crê, mesmo que ele tenha sido um ateu anteriormente, quando ele crê, ele vai realmente receber o perdão de Deus e será salvo. A gente tem o próprio Paulo, que ele foi um grande perseguidor, opositor da igreja, mas que se converteu e Deus fez uma obra tremenda através da vida de Paulo. Então seria exatamente esse entendimento, que é um entendimento mais comum acerca desse tema, e eu também creio dessa forma, porque a Bíblia como um todo, ela não vai apresentar um pecado que não tenha perdão, mas sim aquele que é incrédulo, não crê em Cristo Jesus, na sua obra, esse realmente não tem perdão. Depois que morrer, não tem mais como ser salvo, ser perdoado, aquele que não crê em Cristo Jesus. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui do Éder. Um pouquinho aqui, meu amigo, deixa eu abrir aqui. Mesmo saindo um pouquinho do contexto histórico, social, político, gostaria de fazer uma pergunta. Sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, descrito em Mateus 12, Marcos e Lucas, é possível hoje ainda haver blasfêmia ou foi algo específico aos fariseus que declararam que Jesus curava e expulsava demônios em nome de Beelzebul? Este pecado imperdoável é mesmo ao que se refere João 5:16. Bom, Ed, acho que eu respondi aí a pergunta sua. Foi outra pessoa que me fez aqui a mesma pergunta. Mas esse é o entendimento, né, que eu tenho acerca desse texto. E também sobre essa questão, né, da blasfêmia do Espírito Santo. Não era só contra os fariseus, mas é porque os fariseus realmente eles rejeitaram a Jesus. Essa foi a razão pela qual o evangelho ele passa aos gentios. O evangelho, Jesus ele vem para os judeus, mas como eles rejeitaram, então o evangelho passa aos gentios. E a única forma da pessoa não ser perdoada é quando ela realmente rejeita a obra do Espírito Santo de Deus em sua vida. Não existe um outro pecado que não possa ser perdoado, a não ser esse pecado. Agora, uma vez que a pessoa ela rejeita, de fato ela não terá mais o perdão. 1 João, ele creio que você está falando sobre, deixa eu ler aqui 1 João. João 5,16. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deve orar por este. Olha, não estudei ainda mais profundamente esse texto de 1 João, mas eu creio que são coisas distintas, em que João esteja falando daquilo que aqui está sendo relacionado nos evangelhos, né? Mas eu prometo a você que eu vou abordar esse assunto um pouco mais à frente, quando a gente falar sobre a carta 1 João. Mas quanto à questão da blasfêmia do Espírito Santo, e esse é o entendimento, né, que eu tenho aí sobre o texto. A gente tem mais algumas outras perguntas, mas semana que vem eu vou responder aí a essas perguntas. Espero que tenha ajudado a vocês aí na leitura do texto do Novo Testamento e que possamos continuar firmes na leitura. Se você está atrasado, procure colocar em dia aí a sua leitura, né? Mas não desanime, persevere, siga em frente, porque é bênção poder estudar, ler a palavra de Deus. Se você está atrasado, começa a ler, faça a leitura do dia da semana e vai tentando colocar a leitura em atraso, né? Aproveitando o final de semana, talvez lendo mais um capítulo a mais por dia e assim colocando em dia, mas não desista, não desanime, vamos perseverar para que possamos chegar junto no final do ano com a leitura do Novo Testamento. Que Deus abençoe, aí um forte abraço a todos, né? Aí a Suzane lá no Rio, deixa eu ver quem mais está por aqui. Então agora está vendo o Éder, um abraço, a Josi, quem mais está aí? Sheila, Lucas, abraço Lucas. Fale sobre o texto de Jesus, quem é sua mãe e seus irmãos. Ah, sim, Lucas, deixa eu falar um pouquinho aqui. Na verdade, Jesus, deixa eu achar o texto aqui. Ele está falando sobre quando Jesus ele fala sobre a sua mãe e seus irmãos estão lá fora.
Aqui é Marcos capítulo 3, versículo 31 até o versículo 34. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguns vão citar esse texto, né, aí talvez para dizer que Jesus ele não teve irmãos ou que Maria não teve mais filhos além de Jesus, né, que Jesus nasceu da Virgem Maria, isso é fato, a Bíblia apresenta isso, mas que ela permaneceu virgem, né, mesmo depois do nascimento de Jesus. Isso a Bíblia não relata, mesmo porque aqui está bem claro que Jesus teve outros irmãos, e Tiago, que a gente vai encontrar, que escreveu a carta de Tiago, é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, claro, né? Então a gente tem outros irmãos. Quando Jesus ele fala, ele não está negando que ele não tenha irmãos, porque isso era claro, conhecido de todos eles que chegaram e disseram: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Mas ele está mostrando que todo aquele que faz a vontade de Deus se torna participante, como ele, da mesma família, do mesmo Pai, do mesmo Deus, filho desse Deus. E é exatamente isso que é o que ele está dizendo aqui. Tá joia? Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos. Espero que possam continuar sendo edificados e abençoados através da leitura bíblica. Forte abraço.